Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Como eu falei no último vídeo, eu vou trazer para vocês algumas informações aos pedaços. Hoje eu vou comentar mais um e-mail que eu recebi recentemente e tem outras coisas também que eu gostaria de comentar. Se não for possível comentar, compartilhar com vocês neste vídeo, depois eu abro, quando eu puder, eu abro um outro vídeo e trago outros comentários que eu considero que são interessantes também para compartilhar com vocês, ok? Mas vamos direto ao assunto. Então, eu tenho aqui um e-mail que eu recebi, eu copiei do e-mail, né, e trouxe aqui por fotos para poder manter em sigilo a identidade da pessoa, porque ela me pediu para não revelar o nome. E eu vou ler para vocês o e-mail que eu recebi. Vamos lá. Este e-mail eu recebi dia 18 de janeiro de 2024. Ela encaminhou às 22 horas e 19 minutos. E ela disse o seguinte: boa noite, pastor Solon. Eu te peço sigilo com que eu vou lhe falar, porque ainda faço parte da Maranata. Ou seja, esta pessoa é membro da Igreja Cristã Maranata, tá certo? E ela diz mais, a pessoa, né? Eu não estou dizendo se é homem ou se é mulher, então eu vou usar aqui a referência como pessoa. Então, a pessoa disse o seguinte: eu moro no litoral de Pernambuco, em Ponta de Pedras. Eu não conheço essa cidade, mas pelo que ela vai dizer aqui, é uma cidade turística. Diz assim: aqui na igreja, o culto de Natal não apareceu ninguém para fazer o culto, nem pastor, nem diácono e nem obreiros. Quem fez o culto de Natal foi a senhora responsável. E também ela é tia da escolinha. Foi uma vergonha. Como aqui é cidade de turismo, tinha muitos visitantes da Igreja Maranata de outras cidades. Então, houve o culto de Natal, que vocês já sabem como foi. Então, a Igreja Maranata agora está adotando satélite até mesmo para alguns cultos que sejam especiais. Então, o culto de Natal, nós até chegamos a comentar, também dispensava a presença de pastor, dispensava a presença de diácono, obreiro, para a transmissão da mensagem. Então, seria necessário um homem ali, um pastor, um diácono, né, um obreiro, apenas para ligar satélite. Tem até um irmão que comentou que pastor hoje em dia na Maranata, pastor, diácono, obreiro, ele tem que ser... É uma pessoa que cuida de uma mesa de som. Ele falou alguma coisa assim, eu não me lembro quais foram os termos exatos. É como se fosse um operador de uma mesa de som. É isso. E eu até coloquei no canal Maranata Anathema um vídeo com um trechinho de um culto que foi realizado numa cidade, não vou dizer qual é, mas é um templo. Você vê ali que é um templo da Igreja Maranata. Grande o templo, um templo que eu acredito ali que seja um templo para em torno aí de 150 pessoas aproximadamente. Então, estavam ali, nós temos a foto do culto que foi realizado do podcast do final do ano, né, com uma pessoa que fica ali na frente de braços cruzados, assim, com uma expressão de decepção enorme. Eu tampei a figura, a imagem, até para não expor esta pessoa, que eu acredito que seja o pastor da igreja, né? Eu cobri a imagem dele com uma figurinha, mas assim, a foto ela está circulando por aí. E se você vê a foto, o rosto do pastor assim, primeiro que ele está de braços cruzados, né? Está ali em pé na frente e com uma cara de que realmente está fazendo um papel assim, que não tem a dignidade que deveria ter para um pastor de uma igreja, de um templo, em qualquer cidade que seja. É um templo da igreja, não é uma salinha, um salãozinho, uma salinha alugada, um fundo de quintal, assim como a gente usa a expressão para aqueles locais onde a pessoa arruma em qualquer lugarzinho numa casa, às vezes até uma pessoa que cede para fazer um culto, e em situações muitas vezes que você não tem obreiros disponíveis e tudo. Não, ali não, é um templo da igreja, um templo grande. E você vê alguns detalhes. Primeiro, as pessoas não comparecem nem num culto especial. E depois, a decepção do pastor é visível, é muito grande. Então, e também tem um culto,
né? Eu não sei exatamente qual culto, talvez seja até esse culto de Natal. Não, é uma EBD, perdão. É uma EBD mostrando uma igreja absolutamente vazia, né? Tem ali, dá para contar ali um templo grande, como eu falei, aí talvez aí para umas 150 pessoas aproximadamente, um templo grande, uma pessoa lá na frente e Gedeuti lá falando aquelas coisas de cantares, aquele disco furado de cantares e umas pouquinhas pessoas espalhadas dentro da igreja. É uma coisa assim, neste vídeo que eu coloquei, eu postei, tá no canal Maranata Anátema, é um vídeo apenas de 1 minuto, porque é apenas um trechinho, é só para você ter uma ideia. É importante que as pessoas vejam, né? Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, sabe? Querer dizer para as pessoas que isso não está acontecendo, que as coisas não são bem assim, dizer que as pessoas estão gostando, dizer que as pessoas estão aprovando, dizer que o Espírito Santo de Deus está agindo num negócio desse. Olha, isso aí é uma campanha, né? É uma campanha publicitária para poder tentar manter a imagem de Gedeuti ainda por algum tempo, que eu não sei quanto tempo que eles acham que eles vão conseguir sustentar isso. Mas não adianta ficar colocando aqueles testemunhos lá das EBDs lá, né? O Gedeuti, se não me engano, ele falou que recebe 170 mil, não sei se foi 170 mil que ele falou nessa última, uma coisa assim bem grande. Aí pescou ali 4 testemunhos e os testemunhos para poder falar que as pessoas estão gostando. Ou seja, é aquela história, me engana que eu gosto. Vai enganar quem? Não é? Eu acho que no mínimo eles poderiam reconhecer, porque um problema muito grande que a gente vê na Igreja Cristã Maranata é a soberba que é exagerada demais. Sabe, a arrogância é assim fora do comum. Porque você vê uma igreja aí que deve ter lá seus 30, 40 mil membros hoje, depois do último censo, a gente sabe que houve um êxodo muito grande. E aí querer ficar se mostrando como se fosse a última bolacha do pacote, a última igreja que tem a última mensagem que ninguém mais tem, porque isso aqui é o suprassumo da existência. Deus nunca fez algo assim tão maravilhoso desde a igreja primitiva. Gedeuti nessa escola bíblica falou assim, olha, Deus não revelou isso para Lutero, porque não revelou para Calvino, não revelou para nenhuma das pessoas que deram sequência à reforma, não revelou nem para o pessoal da igreja primitiva, não era para o tempo deles, isso aí foi reservado para esse grupo da Maranata. Ô irmãos, chega assim, é bem triste você ver isso, e mais triste ainda, né, é você ver pessoas simples, pessoas humildes, que ficam sendo, vamos dizer assim, ouvindo essas mensagens que, obviamente, ela vem para poder manter as pessoas no erro, no engano, para poder a pessoa pensar que é uma coisa quando não é. Eu não tenho pena daquelas pessoas que são, como eles mostraram na EBD. Esse aqui é procurador, esse aqui é ouvidor, esse aqui é juiz, esse aqui é, sabe? Eu não tenho pena dessas pessoas. Essas pessoas, não. Essas pessoas têm total condições de enxergar. Absolutamente. Eu tenho pena daquelas pessoas que ficam ali acreditando que tudo é revelado, né? Que realmente Gedeuti é o enviado, é o Moisés na terra, que a Igreja Maranata foi a escolhida em 2000 anos para nestes 55 anos trazer uma mensagem, que ela é pura, santa, imaculada, que ela é, como eles colocam nos processos dele, uma igreja que recebeu uma homenagem na Câmara. Irmãos, olha só, você pode enganar as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que não buscam informações, mas as pessoas esclarecidas, não, essas não. Essas eu fico sem entender. Mas eu não tenho pena dessas pessoas, não. Eu fico pensando assim, como que uma pessoa dessa tem coragem de levar um visitante na igreja, né? Eu vou levar meu colega, eu sou juiz, eu vou levar um colega, meu juiz, aqui para a igreja, né? Por mais que leve lá na igreja principal, aquela bonitona, que eu não sei nem onde fica, né? Praia da Costa, por mais que leve lá, né? Vai levar a pessoa lá para poder assistir um satélite de Gedeuti,
falando mal do cristianismo, falando mal da teologia, xingando as pessoas, falando dos ex-membros, chamando de caídos, de apóstatas, de anátemas, sabe? E falando, inclusive, chamando os próprios membros de loucos e de loucas. Eu fico pensando, será que essas pessoas, elas têm coragem? Eu, irmãos, pessoalmente, eu não sou absolutamente ninguém nesse contexto social dessas autoridades públicas aí. Mas eu não teria coragem de levar uma pessoa lá do meu trabalho, nem para aquela igreja lá da Praia da Costa, para poder assistir uma coisa dessa. Eu não teria coragem, absolutamente. Eu não estou exagerando, não teria coragem. Tá certo? E aí, o que aconteceu? Houve um culto, o culto de Natal, que foi uma transmissão. E então, quer dizer, não apareceu ninguém. Cadê o pastor? Cadê o pastor dessa igreja? Cadê o diácono? Cadê o obreiro dessa igreja? Irmãos, largaram isso nas mãos de uma senhora, que seria a senhora responsável, que eu acho que deve ser a responsável pelas senhoras, uma coordenadora de senhoras, deixou nas mãos dessa irmã, que também é uma professora, segundo ela disse. Irmãos, eu fico pensando a que ponto nós chegamos. Eu até uma crítica que eu sempre faço aos ex-pastores que largam essas pessoas. Fica lá, ensinou heresia, ensinou que sangue é Espírito Santo, ensinou que Jesus vai voltar em quarta trombeta, ensinou que existe quinta medida, ensinou quimerismo, ensinou esse monte de heresia que eles estão inventando de cantares, tá certo? Ensinou tudo isso para as pessoas, depois a pessoa pega e vira as costas, vai embora e diz assim, olha, vocês que se virem aí com Gedeuti e companhia, com esse conselho presbiteral aí. Irmãos, eu acho que isso sim, eu acho que isso não é justo, tá certo? Se você está aí como pastor, pelo menos tenha consideração pelas pessoas. Então, mas como então que esse pastor que acredita nessas coisas, como é que ele deixa num culto especial, um culto, né, numa cidade turística, numa igreja que parece que vem muita gente, vem muitos visitantes, a igreja vem e as pessoas comparecem, e aí você chega lá, não tem pastor. Aí eu fico pensando, e olha só, né, coitada das irmãs, né? E o pior, meus irmãos, é ver que essas irmãs são as que mais defendem a Igreja Maranata. Vocês sabiam que quando nós pegamos ali as estatísticas do canal, a maior parte, né, de pessoas, né, eles fazem aquela avaliação, né, de quem assiste o canal, né, quem está assistindo os vídeos. Aí eles têm lá, né, quantidade de homens e quantidade de mulheres. A quantidade de homens é maior, a quantidade de mulheres é menor. Você sabe por quê? Porque as mulheres elas se entregam mais facilmente, elas acreditam nestes homens mais facilmente. Então, eu acredito que elas são manipuláveis, talvez, com mais facilidade. Elas se entregam, não é? Elas acabam exercendo mais esta fé nas pessoas, acreditando que estão crendo absolutamente em Deus. E aí, então, quer dizer, o nosso público é um público maior de homens. É um público maior de homens do que de mulheres, porque as mulheres, talvez, elas têm mais medo, não é? Mas eu sei o seguinte, que no dia que essas mulheres começarem, então, a despertar, você vê aí, o pouco que desperta, ou seja, a gente tem uma visualização grande, mas você vai observar que a maior parte das pessoas que muitas vezes que mandam o testemunho, que dizem que querem dar o testemunho no canal, os testemunhos nós são de mulheres, são as mulheres que muitas vezes são aquelas que vão lá e conversam com o pastor, que, entendeu? Como a gente tem áudio aqui de irmãs que chamaram o pastor lá, pastor, vamos conversar aqui, e deram um show de Bíblia nos pastores, eles ficarem desconcertados, as irmãs fazem. Então, se as irmãs, elas acordarem, meus irmãos, a Maranata não sobra nada, né? Se as irmãs acordarem, deixarem o medo de lado, né? Não era para ter medo, porque no amor não há medo, diz João. No amor não há medo. Mas vamos entender que nós somos seres humanos, que a pessoa possa ter medo. Então, se você tem medo, eu sinto medo, sim. Eu tenho medo de sair e contrair um câncer e um ônibus passar em cima. Então, você, em relação ao medo, você vai ter que ter coragem. Eu tenho medo, mas eu tenho que ter, então, coragem num nível maior para poder seguir em frente, fazer o que tem que ser feito, sem ser imobilizado, sem ser paralisado pelo medo.
Então eu acredito que se um dia as mulheres se levantarem, olha, essa igreja Maranata está enrolada, viu? Mas por enquanto elas ainda estão ainda, né? Até são as que menos se arriscam a ver os vídeos. Mas enfim, aí na hora que a coisa aperta, os homens simplesmente viram as costas e largam as irmãs. Olha, irmãos, é por isso que a gente insiste, eu e a Roseli, nós insistimos tanto aqui até em defender as irmãs que são largadas nessas igrejas, né? Porque elas são muito exploradas. Eu acredito que abusam muito da boa vontade dessas pessoas, dessas irmãs, que é quem chega na igreja mais cedo. Você pode observar, normalmente são as primeiras que chegam, elas já vão, já limpam a igreja, elas já deixam tudo arrumadinho, perfumadinho, tudo prontinho. O pastor chegar lá, o diácono chegar lá e fazer uma reunião, tá tudo arrumadinho. Elas chegam primeiro, elas trabalham, elas se envolvem, elas se entregam, elas cuidam das plantinhas. É a plantinha do púlpito, é a plantinha do jardim, elas estão cuidando. E no final das contas aí, elas são as pessoas sempre desprezadas, né? Vai levantar o pastor, chama o pastor aqui para orar e larga a irmã lá dentro, como se não fosse ninguém, né? Muitas vezes nem citam o nome delas. Agora parece que começaram até a falar, a mulher dele tá aí. Quem é a mulher dele? É a mulher do pastor? Não, essa é uma pessoa, ela tem nome, ela tem identidade, ela é uma pessoa. Entendeu? Ela deveria ser considerada, não só pronunciando o nome, mas chamando ela para estar à frente, porque ela é uma só carne com ele. Esse homem, ele não é nada sem essa mulher. Tá certo? A gente precisa começar a entender. Então, porque é bom que vocês percebam por que a gente levanta essa bandeira para defender. Vamos, porque as mulheres são muito judiadas. Muito judiadas. E aí, os pastores, o bonzão lá, pega e vira as coisas. Cadê os homens? Ah, mas não sei lá, não, mas o pastor não apareceu, o ungido, o diácono, o obreiro, ninguém foi num culto, numa cidade turística. Larga isso nas mãos da irmã lá, se vira aí. E cadê o coordenador? Não tem um coordenador nessa região, um coordenador na área? Cadê o Gedeuti? Né? Será que não tomou conhecimento de uma coisa dessa? Será que ninguém falou nada? Precisou de uma irmã da Maranata vir aqui no canal dos caídos para poder denunciar um absurdo desse? Irmãos, é lamentável, mas eu quis trazer isso aqui para vocês porque a gente fica assim um pouquinho até indignado, né? Perdoem aí o nosso modo de falar. Mas vejam só, ela continua. Então o culto de Natal tinha muito visitante e não tinha pastor, obreiro, diácono. Aí ela continua. Foi uma mulher, não é? Ela continuou o seguinte, né? O culto de fim de ano foi outra vergonha. A igreja ficou vazia, lógico. Tem um culto especial, aparece um monte de gente, não tem pastor, não tem diácono. Coitada da irmã que foi lá, deve ter feito o melhor possível. Eu acredito que fez até melhor. Mas as pessoas estão acostumadas a ter um homem lá na frente, né? Aí veio o culto do final do ano, as pessoas não foram, né? As pessoas não foram. A pessoa perde a confiança num negócio desse. Então, olha assim, além de tudo isso, tem muita confusão das irmãs. As pessoas mais usadas com os dons na igreja são as mais difíceis. Ainda tem isso, né? As irmãs, muitas vezes, elas são as mais induzidas. É por isso que eu falo, né? A coitada da irmã está dizendo o seguinte, olha, as irmãs estão aqui e fica brigando umas com as outras, aí apresentando dom espiritual, aquele negócio todo. Mas, irmãos, a culpa não é dessas moças, dessas mulheres. Elas são induzidas. E é um ambiente, o ambiente da Maranata é um ambiente que ele estimula soberba. Como eu falei, ele estimula soberba, ele estimula vaidade. E aí o que acontece? Você está num ambiente desse, onde você já não tem evangelho de Jesus, onde você não tem ensino da palavra, onde você não tem misericórdia, onde você não enxerga o amor de Cristo. E aí você fica lá, as pessoas disputando as coisas. E aí o que acontece? Acontece isso aí, ó, a confusão das irmãs. As pessoas mais usadas com os dons são as mais difíceis. Irmãos, isso é um fato, você deve saber disso. Eu não preciso contar os exemplos do que eu já passei na minha vida na Igreja Maranata, mas você sabe. Eu já contei alguma coisa, né? Faço referência aqui, já fiz referência aqui, eu era instrumentista, eu tocava baixo, contrabaixo na igreja, daí terminou o culto, eu estava lá guardando lá o instrumento, a caixa e tal, guardando tudo, e eu não era nem obreiro, só era um instrumentista. E aí o pastor, ele foi
orar por uma visitante com uma dessas pessoas cheias de dons. Aí o pastor orou lá, aí a pessoa disse assim, eu tive um dom espiritual aqui, uma visão, né? Tem uma visão. Tá bom. Qual foi a visão que você? Eu vi um vaso sanitário com um X. E, irmãos, eu fiquei com vontade de me esconder em algum lugar, né? Eu, na mesma hora que eu escutei aquilo, que eu vi que o pastor ainda ia tentar ainda consertar um negócio desse, eu peguei e saí fora. Eu quero lá ficar perto de um negócio desse, eu não quero nem ouvir o que esse pastor vai falar para essa irmã, né? Então, e coisas desse tipo e outras, irmãos, são muitos absurdos que não dá pra gente ficar contando aqui, mas você sabe dos absurdos que acontecem com esse negócio de dom espiritual, da forma que isso é usado na Igreja Maranata. Então vamos lá, as pessoas mais usadas são as mais difíceis, tem irmãs de mal uma com a outra, ambiente de vaidade, ambiente, né, coitada dessas irmãs, né, elas deveriam ter, qual é o ensinamento que tem sobre amor, sobre misericórdia, sobre graça, sobre negar-se a si mesmo, não por uma instituição religiosa, mas pelos valores cristãos. Qual é o ensinamento que essas pessoas é ficar lá dizendo que o guarda da cidade são os religiosos? É isso que essas pessoas estão aprendendo todos os domingos de manhã, meus irmãos. Que guarda da cidade são os religiosos que deveriam estar cuidando. Então, irmãos, olha como tem coragem de falar uma coisa dessa. E onde você olha, o ambiente que ele está é o mais complicado possível. Tá aqui o relato aqui da pessoa que mandou o e-mail, né? E esta pessoa continua dizendo o seguinte: me desculpe pelo erro na escrita, eu não sei escrever bem e estou escrevendo pelo celular, por favor, não fale o meu nome. A gente, quando escreve pelo celular também, eu tenho muita dificuldade, digito tudo errado, é muito difícil, aí tem aquelas palavras que vêm automaticamente e você queria colocar uma palavra, aí ela muda para outra, então a gente entende bem isso, tá bom? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, meus irmãos. Essa é a situação de um grupo religioso que se diz cristão, que se diz evangélico, mas que, como eu falei no vídeo que eu coloquei no Maranata Anátema agora, assiste lá, um vídeo de 1 minuto só, tá bom? Contra fatos, não há argumentos. Meus irmãos, tenho outras coisas para comentar com vocês, abra um vídeo depois pra gente compartilhar mais alguma coisa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!